Pessoal, eu tô aqui em Singapura e dá uma olhada nas notificações de vendas que eu recebi só hoje pela manhã. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Opa, pera aí que eu tenho um presente pra você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando pela internet aqui na minha casa todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que está mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil. A tela do Tarde Redonda agora é o Flamengo que vem trabalhando para o Campeonato Carioca. Olá para você ligado nos canais Fox Sports. O Flamengo segue em reta final de preparação para a estreia na temporada de 2020 de forma oficial, que acontece no próximo sábado diante do Macaé, no estádio do Maracanã. O técnico Maurício Souza faz os últimos ajustes na equipe que vai a campo, completamente recheada de jogadores jovens e aqueles pouco utilizados em 2019. Alguns nomes são conhecidos da torcida rubro-negra. Por exemplo, o lateral direito João Lucas, o meia Vinícius Souza e o atacante Vitor Gabriel e Lucas Silva. Por falar em Lucas Silva, ele interessa ao futebol português e pode estar de saída do rubro-negro. Além dele, Berrio e Pires da Mota são outros dois jogadores que podem estar a caminho do futebol mexicano. Berrio para o Tijuana e Pires da Mota para o América do México. Falando do atual elenco do Flamengo, a diretoria está em tratativas para a ampliação do contrato do lateral direito Rafinha. O atual vínculo com o rubro-negro vai até o meio de 2021, mas a expectativa é que seja estendido. Sobre contratações, a equipe rubro-negra está aguardando o anúncio oficial do atacante Michael, que já treina nas dependências do Ninho do Urubu. Já Thiago Maia e Pedro, esses dois são aguardados no Ninho do Urubu até a próxima sexta-feira. Direto do CT do Flamengo com informações do rubro-negro carioca, Flávia Amêndola para os canais Fox Sports. Muito obrigada, Flávia Amêndola, apertando o F5, trazendo o noticiário do Flamengo, muita gente saindo, muita gente chegando, possibilidades de anúncio oficial, né? O Michel já está lá treinando, mas ainda não foi anunciado, e tem gente passando na alfândega. Aeroporto, nós temos o registro num futuro reforço do Flamengo. Vamos colocar aí na tela o Pedro, essa imagem lá na Itália, o Pedro no aeroporto, embarcando rumo ao Brasil. O Pedro que muito em breve, Eugênio, deve ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Rapaz, o lado dele deve ser irmão dele, né? Porque é muito parecido, Parece, né? Muito parecido. É, tá lá. Ele tá em Milão aí, é isso? Ainda na Itália. É, rapaz. Lá vem o Pedro. Lá vem o Pedro com os seus gols, com a sua juventude, com a sua ambição de buscar grandes conquistas. Eu acho uma belíssima contratação do Flamengo. É um jogador que apareceu com um potencial enorme, sofreu aquela lesão, caiu de produção, não conseguiu retomar. Mas mesmo assim, nesse ano de 2019, o que jogou no Fluminense, fez 5 gols e foi embora, sendo artilheiro do time no campeonato, né? Eu acho que o Pedro é um jogador que o Flamengo vai saber explorar bem. E jogando no ataque do Flamengo, amigo, até eu faço gol. Oh. Olha aí, Cassino. Se até o Eugênio Leal faz gol, imagina o Pedro, Cassino. Fico imaginando esse time do Flamengo. Ontem eu comentei, falei, olha, em casa, né? Falei, o Flamengo está montando um timaço. Já tinha um timaço, e é um timaço, aço. Que time que pode ter Pedro e Gabigol. O Gabigol deve ficar, né? Fora os meias, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, Bruno Henrique gastando a bola, Michael, revelação no campeonato, tá reforçando também a defesa, né? Para ter um equilíbrio. Ou seja, vai ter trabalho o Jorge Jesus. A gestão de elenco, de grupo dele vai ser um pouco mais complicada. Principalmente se ele não poupar jogadores, não, de repente, ter 2 times. Aí a gente vai lembrar, o Flamengo vai ter uma temporada complicada, muitos jogos importantes, um jogo atropelando o jogo, seleção brasileira deve tirar jogadores do Flamengo e aí todo mundo vai ser utilizado. Mas vai chegar uma hora que vai estar todo mundo inteiro para jogar e aí como é que ele vai administrar isso? Experiência ele tem. Como é que vai ser a boa vontade dos próprios jogadores do Flamengo? O que chega louco para jogar, o que está lá imaginando ter a titularidade, ter um lugar cativo, a concorrência interna vai aumentar. Talvez, não estou secando, não estou nada, talvez esse possa ser um problema para o Flamengo. Agora, tem o outro lado, é o bom problema. O treinador ter várias opções para poder armar um Flamengo ainda mais forte. Porque hoje o Flamengo é o time a ser batido.
A gente fala a história de outro patamar, o Flamengo é a grande referência. E o Flamengo está elevando ainda mais a qualidade dos seus jogadores. Olha, Pedro e Gabigol ali como opções para o ataque, poucos times no mundo têm jogadores com essa categoria. Eu vou fazer uma perguntinha já para os companheiros, mas antes vamos dar uma circulada nas redes sociais, Isabel, porque Claro. Nós vimos ali o Pedro no aeroporto, na Itália, a caminho do Brasil. Ele foi lá no seu Twitter, no seu perfil oficial e disse o seguinte: tô voando alto, literalmente, né? Vai entrar no avião agora, tá chegando no Brasil bem em breve, a gente vai poder acompanhar o Pedro aqui pertinho. Mostra a empolgação dele, né? Tá feliz, né? Tá feliz. Agora, Eugênio, nós vimos a foto dele no aeroporto com diversas bagagens. Nessa bagagem vem algum ponto de interrogação? Porque você disse, ele surgiu como um grande nome, sofreu a lesão, a sua produção caiu, ele foi para a Fiorentina, a gente pouco pôde acompanhar o Pedro e ele está parado. Isso pode vir com uma grande interrogação ou você acha que o Pedro vai conseguir sim ser aquele Pedro que encantou no início dele ali no Fluminense? Só para esclarecer, esse gol que a gente está vendo agora aí é jogando pelo time B da Fiorentina. No time principal da Fiorentina ele não marcou gol algum. É bom lembrar isso, porque de repente disseram que o Pedro não fez gol, mas ele está fazendo ali com a camisa da Fiorentina. Boa. Foi o único que ele fez jogando pelo time B da Fiorentina, como eles chamam lá, Primavera. São os times jovens. É claro que tem interrogação, porque ele foi para lá para ser destaque. Foi contratado, houve um investimento para que ele fosse o destaque do time. E ele sequer conseguiu ser titular na Fiorentina. Entrou aqui um pouquinho, entrou ali um pouquinho. E olha, eu andei vendo, é difícil até achar finalização no time principal da Fiorentina. Ele conseguiu chutar para o gol. Porque o futebol lá é um futebol mais físico. A Fiorentina não é um time que deixe o centroavante toda hora na cara do gol. Então ele tinha que brigar mais com os zagueiros do que efetivamente receber a bola em condições de finalizar. Então eu acho que interrogação sempre tem sobre qualquer jogador. O Pedro realmente se recuperou completamente da lesão que teve no joelho. O Pedro vai dar a dinâmica que o Flamengo precisa hoje em dia, que é um time de muita movimentação. Eu acho que as interrogações estão aí, mas eu acredito que ele tenha condições de, jogando no Rio de Janeiro, perto da família, num time que é muito ofensivo, em que a bola vai estar passando o tempo inteiro na frente dele, ele vai corresponder. Eu acho que a gente poderia até estender um pouco mais esse questionamento, essa pergunta da Lívia a outros jogadores. Eu penso que eles estão saindo cada vez mais cedo e isso atrapalha demais. Outros jogadores do próprio Flamengo, como o Thiago Maia, que está chegando, que não conseguiu... Não deu certo no futebol francês. O Gabigol, que brilhou essa temporada e foi bem na temporada passada, sendo artilheiro do Brasileirão pelo Santos, mas não conseguiu arrebentar na Europa. E tem muitos outros. O Felipe Viseu foi e voltou. Se a gente for pensar, vários jogadores do futebol brasileiro, pensando só no Flamengo, você não acha que esse fato dos jogadores estarem saindo cada vez mais cedo atrapalha o desenvolvimento deles, ou que eles se deem bem também jogando no futebol europeu e acabam voltando? Atrapalha e mostra a distância que nós ainda temos para o futebol europeu. Porque ele aqui era destaque. Ele aqui fazia um monte de gol. Ele aqui todo mundo queria. E lá ele não consegue jogar. É o caso do Pedro, é o caso do Thiago Maia, que estava no primeiro ano lá, teve mais sequência, depois foi diminuindo até voltar. É o caso, por exemplo, dos meninos do Real Madrid. Está lá o Vinícius Júnior, que era o dono do time do Flamengo quando foi embora. O Flamengo sentiu a saída dele. E no noticiário espanhol ele está surgindo como a grande decepção do Real Madrid. Pelo menos tem Porque sido é muito manchete. jovem, gente. Tem 19 anos. É difícil você colocar pressão de substituir um Cristiano Ronaldo em cima de um garoto. Ele é um garoto. Futebol precisa de tempo para os jogadores amadurecerem. Talvez seja isso. Talvez estejam saindo muito cedo. Talvez o salto técnico, físico e tático seja muito grande para garotos dessa idade, porque mal chegam a jogar no time principal aqui no Brasil. Eles saem quase que da base do Brasil para jogar no Real Madrid, numa Fiorentina, num nível de exigência muito alto. É preciso um tempo de adaptação. Estão colocando, em alguns casos, o carro na frente dos bois. Rodrigo Cassino, com toda essa movimentação do Flamengo no mercado, você acha que ainda falta o Marcos Braz mirar de uma forma pontual em alguma posição? A lateral direita, né? Falava-se no Guga, não se falou mais, parece que deu uma esfriada aí a negociação. Ele participou do jogo de festa do Zico, já estava até com a cor do carioca, bronzeadão, né? Estilo surfista. Bom lateral direito do Atlético Mineiro, o Guga. E o João Lucas, que é um jogador que a torcida conhece, que vai jogar o carioca,
esse Carioca para ele vai ser a Copa do Mundo dele, para ele chegar para a diretoria e falar, ó, não precisa. Rafinha é titular, eu sou reserva, quando eu entrar eu dou conta do recado. Creio eu que essa posição de lateral direito, a lateral direita do Flamengo é uma posição que de repente o Flamengo possa ir ao mercado, caso o João Lucas não vá bem no Campeonato Carioca, que o Campeonato Carioca, na minha visão, para o Flamengo vai ser uma peneira de luxo, né? Com os jogadores do time sub-20. O garoto sub-20 que se destacar em algumas posições, de repente, que o Flamengo tenha carência, de repente a cabeça de área, caso o Pires da Mota vá embora. Então, de repente, um volante que surgir, que aparecer ali no Carioca, pode se destacar e pode ganhar uma vaga no elenco estrelar ou estrelado do time da Gávea, que olha, que elenco é esse, hein, gente? Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.